Shalom, Lekulam! Shalom para todos! Eu sou o professor Marcos Felipe, aqui do canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira e terça-feira vocês sabem muito bem que tem o quê? Alô? Momento do Hebraico! Momento do Hebraico na sexta temporada. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 25. Nós já estamos na parte final da sexta temporada. Capítulo 23, já vimos, capítulo 24, e hoje é o capítulo, desde semana passada, o capítulo 25 do Sefer Matityahu, do livro de Matityahu. Assim, é exatamente assim a sexta temporada. As palavras proféticas do nosso mestre Yeshua. Então, abre o seu coração e vamos para mais uma aula especial. Nós vamos ver na aula de hoje, o capítulo 25, a partir do verso 14. Na aula passada, só relembrando, nós vimos aqui, o verso 13, Alken, portanto, Imdu al mishmartichem, portanto, fiquem firmes na guarda de vocês, fiquem vigilantes, fiquem atentos, que enirem, pois vocês não, Yodim, não conhecem, et hayom, o dia, ve et hasha'a, e a hora, hein? Asher, que, Yavoba ben Adam, que chegará, que virá o filho de Adão. Então, vocês precisam estar vigilantes, atentos, porque também vocês não sabem quando vocês vão morrer. Vocês também não sabem o dia de amanhã. Então precisam estar vigilantes. Verso 14 agora. A partir do verso 14 nós vamos dar continuidade. Então prestem bastante atenção em cada detalhe que nós vamos ver a partir de agora. Verso 14 diz que, pois, ou porque, que Moish, é como um homem. O que é como um homem? Estar preparado, estar vigilante, pois não sabe o dia e a hora que virá o filho de Adão. Estar preparado, estar vigilante, sempre, todos os dias, todos os momentos, é como um homem. Aí nós vamos ver agora mais uma parábola, mais uma machal do mestre Yeshua. Machal, parábola. Toda parábola tem um porquê, tem uma provocação, tem um motivo pela qual ela foi produzida. Sempre que vocês lerem uma parábola, leiam alguns versos antes para entender por que o mestre simplesmente trouxe aquela parábola. As parábolas não são por acaso, elas não vieram assim, sabe, aleatoriamente, não. Havia ali uma discussão, havia ali uma pergunta, havia ali um questionamento, alguma coisa aconteceu, algum fato ocorreu, alguma palavra foi dita, que a parábola veio exatamente para explicar aquele fato, aquela situação, ou para responder àquela situação. Então, a parábola que nós vamos ver agora é exatamente por esse motivo. Qual o motivo da parábola surgir? Tanto essa como a outra parábola que vimos semana passada, das 10 virgens, está preparado, porque não sabe o dia e a hora que virá o filho de Adão. Ben Ha-Adam, filho de Adão. Não sabe, vocês não sabem. Nem o dia, nem a hora. Pode ser a qualquer momento. Pode ser amanhã, pode ser depois. Como também vocês não sabem o dia que vocês vão morrer. Então, vamos ver a parábola. É como um homem no Seá que viaja, que ao viajar, El Mihutz, para fora la Aretz, para fora da terra, ou não da terra, do planeta, não pegar um foguete e sair da terra. Terra Aretz, ou Eretz, é exatamente o espaço geográfico delimitado que aquele homem reside. Pode ser uma região, pode ser um país, pode ser até uma cidade.
Na verdade, pode ser até um vilarejo essa Aretz. Depende muito do contexto, depende muito da forma como vê aquela pessoa, né? Como quem está escrevendo aqui está dizendo. Eu acredito que o que ele está querendo dizer, o mestre está querendo dizer, é da terra de que terra que ele está falando? A terra de Israel, é óbvio. É a terra onde eles vivem. É a terra que eles entendem como terra. É Aretz. Muito bem. El Mihutz Laaretz, para fora da terra. Asher Kará, quando chama, Kará, chamar ou ler. Depende do contexto. Aqui não é ler, aqui é chamar. Quando chama La Avadav aos seus servos, va yafiked e deposita Beiadam nas mãos deles. E deposita. Veja, a palavra pakad, ela é exatamente as contas, né? Você prestar conta, você... Lembra que existe uma paraxá chamada Pekudei, as contas, vem dessa palavra aqui, gente, dessa raiz aqui. Né? Palal pakad, plantar e colher. Então, ele deposita, ele dá as contas, ele dá aquilo que ele possuía, o resultado das suas colheitas, o resultado do seu esforço, o resultado dos seus negócios, o resultado dos seus lucros. É a palavra pakad. Ele deposita, ele entrega Beiadam na mão dos seus servos, et rono. Veja, o termo rono, ele é interessantíssimo. Rono vem de ron, que quer dizer os seus bens. Né? Os seus bens, a sua fazenda. Interessante, né? Então, rono, os bens dele. Os ganhos dele. Ele deposita na mão dos seus servos. Por quê? Porque ele ia viajar, não é? Para um lugar distante, ele não queria levar os bens com ele. Então, o que é que ele faz? Ele entrega isso nas mãos dos seus servos. Muito bem. E aí, nós temos aqui o seguinte, verso 15. Verso 15. Vamos lá. Le Echad Mehem, para um deles, um dos servos, são 3. Para um deles, Natã entrega, dá, concede, Ramesh Kikarim. Ramesh, 5. Kikarim, plural de Kikar, que é traduzido por talento, Ehad Kikar, ou Ahad Kikar, um talento. O talento, gente, ele era exatamente utilizado, esse termo Kikar, para várias coisas, até para um tipo de pão. Quando se fazia um pão redondo, como é o nome desse pão? No Tanar, Kikar. A palavra Kikar também pode ser uma praça. Né? A palavra Kikar também pode ser uma redondeza, um distrito, um peso. Também uma medida de peso, utilizada como peso. Mas aqui ele se refere ao último significado dessa palavra. A um talento, traduzido em português como talento. Talento não tem nada a ver, não tem nada a ver com ser devagar, talento, não. Como também não tem nada a ver com a capacidade da pessoa. Por exemplo, esse cidadão tem talento em cantar. Algo que eu não tenho. Esse cidadão tem talento em marcenaria, ele tem um talento para escrever, ele tem um talento para jogar tênis e por aí vai. Não é também
das atribuições que as pessoas têm em realizar determinadas atividades. Não tem nada a ver também com isso. Talento tem a ver exatamente com um peso, seja de ouro, seja de prata, seja de bronze e até mesmo de, barzel, de ferro. Então, pode ser kikar zahav, talento de ouro, kikar kesef, isso mesmo, talento de prata, kikar nechoshet, talento de bronze, kikar barzel, talento de ferro. Então era um tipo de peso, para quatro metais. 4. Alô, menino Renato de Prince, o ouro é metal também? Só tirando essa dúvida. Vamos lá. 3 deles são valiosos. O ouro, a prata e o bronze. 3 são valiosos, tem valor. O ferro, ele não tem esse valor agregado monetário, vamos dizer. Ele era mais utilizado para a construção, principalmente de armas, no mundo antigo. Mas era usado esse termo kikar. No primeiro século, o kikar, em hebraico, traduzido por talento, ele era usado, inclusive, para pagamento de trabalhadores. Então, um kikar, por exemplo, de prata, que era desses que eu falei, o que era usado para pagamento mais comum era a prata, não é? O kikar de prata era basicamente, quase meio ano, 6 meses de trabalho de um trabalhador. Um kikar de prata. Então era uma medida muito maior do que o shekel, que era apenas 6 gramas. O shekel, 6 gramas. O kikar era uma quantidade muito maior. Tá? Ele era arredondado, essa palavra kikar vem muito desse termo redondo, significa literalmente kikar, redondo, arredondado. Tá? Vamos lá. Então, Yeshua, ele utiliza a parábola da seguinte forma. Termos que eram usados no primeiro século. Ramesh kikarim, 5 talentos. Ele não especifica aqui se é de prata, se é de bronze, se é de ferro, se é de ouro. Então, ele só coloca a medida. Algo valioso. Então deveria ser até de ouro, talvez. Quem sabe de ouro ou de prata. Vamos deixar esses 2 aí. Que dá a entender na parábola que é algo valioso. Ramesh kikarim, 5 talentos. Le aher, e para outro, outro. Stein, 2, fácil, palavras que vocês já conhecem, vocês que estudam o hebraico bíblico conosco. Stein, 2. Le aher, e para outro. Echat, 1. Le ish, para cada homem, que pi, conforme a boca, a pé da letra, e rolet, conforme a boca, né? Pi é boca. Conforme dizia a boca, conforme pi, boca, conforme dizia, e rolet, que podia, yachol, poder, Ani yachol teshalem bekartis, eu posso pagar em cartão, eu posso pagar no cartão. Ani yachol teshalem bekartis, eu posso pagar no cartão. Yachol,
poder. E cholet, conforme a boca podia, ou seja, conforme dizia que podia, e a dor, a sua mão. Então, como assim conforme dizia que podia a sua mão? Eu traduzi ao pé da letra. Então, vamos tentar traduzir isso para o português. O que é mão no hebraico bíblico? Mão, yad. Além do óbvio de ser mão. Mas, quando se usa a palavra mão na escritura, o que significa? O executar, o fazer, tá? O agir, trabalhar, conquistar, agir. Entenderam o que é mão em hebraico? Fazer, praticar. Então, esse homem que detinha essas propriedades, esses bens, que chamou os seus servos e dividiu os... Quantos talentos? Vamos lembrar? 5. Quantos kikarim? Hamesh, Shtaim, Echat. Os números não são aleatórios. Yeshua, ele não utiliza números aleatórios. Observe. 5, 2, 1. São números muito significativos na Escritura. 5, os 5 rolos da Torá. Os 5 rolos da Torá. A Torá. 2, as 2 tábuas da Torá que resume todos os 5 rolos. E 1, e o número 1. O que é o número 1? O Eterno. Só um detalhe. Somando esses 5 kikarim, nós temos o número 8, que é exatamente a raiz, tanto do nome do Eterno, como da palavra Torá, até mesmo do próprio nome Yeshua. Você vê como é interessante esses detalhes. Eu coloquei aqui, vou transportar para cá. 5, 2, 1. Alô, menino Renato de Prínsio. 8. Tá vendo? Então, ao todo são... Vamos lá? Achat, Shtaim, Shalosh, Arba, Hamesh, Shesh, Sheva, Shmone, 8. 8 kikarim, talentos. Então, esse homem, ele viu o que a mão de cada um dos servos produzia. Então, o que é que ele fez? Ele deu 5 Hamesh, kikarim, 5 talentos para um, não de forma aleatória, porque ele via que aquele homem, ele olhou e conforme dizia ele, o próprio servo dizia que a mão produzia no dia a dia, quando o Senhor prestava conta com eles, cada um dizia, olha, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, aquele Senhor sabia que aquele homem, pelo que dizia que podia a sua mão, ou seja, pelo que ele produzia, pelo que ele fazia, ele sabia que aquele homem tinha condições de administrar Hamesh Kikarim, 5 talentos. O outro 2. E o outro somente 1. Muito bem. E vocês vão ver que ele tinha razão nisso. Vocês vão ver que ele tinha razão. Baruch Hashem. Em colocar nas mãos de acordo com o que cada um produzia. Agora nós vamos para o verso 16. Verso, 16. Vamos lá. Vezê e aquele asher que lakach pegou Hamesh hakikarim 5 talentos, halach foi, andou, prosseguiu, caminhou, lech foi, vai
Vaishar, e negociou, Bahem, eles, os 5 talentos, negociou. Vaias, e fez Hamesh Kikarim Acherot. Hamesh, 5, Kikarim, talentos. Acherot é o plural de Acher. Acher é outro. Acherot, outros. Então ele tinha 5, ele tinha 5 e multiplicou por 2, criando 10. Aseret Hadvarim. Entenderam? Aseret Hadvarim. As 10 palavras. Ele tinha 5 e fez mais 5. Ele multiplicou por 2 e fez 10 talentos. Então, dos 5, ele dobrou. Fez 10. Vechen, e assim, Ze Asher Lakar Stein, e assim, aquele que pegou 2, não tem a palavra talento aqui no texto, Rachash, acumulou, Stein, Acherot, 2 outros, ou seja, outros 2. Então ele tinha 2 e multiplicou por 2, perfazendo 4. As 4 consoantes do Eterno. 4. Então eu pergunto a vocês, o que o primeiro fez é exatamente a mesma coisa que o segundo fez? É ou não é? Exatamente a mesma proporção. Ele dobrou. Então, não é porque um ficou com 10 e o outro ficou com 4, que o que ficou com 10 é melhor, fez mais do que o que ficou com 4. A proporção é a mesma. Foram dados 5 para ele, ele dobrou. Foram dados 2 para ele, ele dobrou. Então, o trabalho de um é exatamente o mesmo trabalho do outro. A qualidade do trabalho de um é exatamente a mesma qualidade do trabalho do outro. Nós estamos trabalhando aqui em proporção sobre o que cada um conseguia fazer. O primeiro tinha capacidade de dobrar 5. O segundo tinha capacidade de dobrar 2. O que significa que o Senhor queria que eles dobrassem a quantidade. Não importa a quantidade. O que é que tinha que fazer? Dobrar. Quem recebeu 1 deveria fazer o quê? Conseguir mais 1. E aí dobrar. O que importa aqui é exatamente chegar a dobrar a quantidade que recebeu. Esse era o trabalho. A quantidade que cada um recebeu, repito, era de acordo com a capacidade de cada um, do volume. Mas o trabalho é o mesmo para todos, dobrar. Multiplicar o que recebeu. Recebeu 2, 4. Recebeu 3, 6. Recebeu 5, 10. Recebeu 10, 20. A proporção é a mesma, o dobro. Era isso que era a tarefa. Essa era a tarefa. Nem a mais nem a menos. A tarefa era essa. Dobrar. Dá para perceber aqui. Veze Asher Lakar et Hakikar. E aquele que pegou um Ha'echat, um Kikar apenas. Aquele que pegou um Kikar. Aqui tá faltando uma letra O aqui, né? Tô vendo daqui já. Alô. A vida aqui que tá faltando a letra O. Aqui. Vamos colocar logo. Isso. Muito bem. Muito bem. Verso 18. Veze Asher Lakar. E aquele que pegou et Hakikar, o talento, Ha'echat. E aquele que pegou um talento. Olha só.
Azar estava exausto. Alô, um talento. Um talento, redondinho assim. Teve um que pegou 5 e foi trabalhar. Qual o trabalho dele? Dobrar, fazer com que cada um dos 5, cada um virasse mais um. Pegar aquele ali, negociar, comprar, vender, comprar algo, vender, ganhar, obter lucro e dobrar cada um dos 5. Trabalho árduo. O que pegou 2, mesma coisa, dobrar cada um deles. O que pegou 1, só 1, estava exausto, alô, cansado. Por que o mestre traz essa palavra hebraica linda? Azal. Cansado, exausto. Porque é exatamente isso que acontece com as pessoas ao longo dos dias, do tempo, da vida. Sabe? Ele vai ficando exausto, cansado, e aí esquece do relacionamento com o Criador diário, cada dia. Isso não pode, isso não deve ser um cansaço. É um cansaço, é um peso quando não há amor pelo Eterno, pela palavra, pelos mandamentos. Aí os mandamentos viram um fardo. Os mandamentos não podem ser um fardo. Quando os mandamentos é um fardo na vida de alguém, porque essa pessoa não conhece o Eterno, não ama o Criador. Porque os mandamentos do Eterno não são pesados. Não são, os mandamentos dos homens são, do Eterno não. Alô? Ele estava exausto, ele estava cansado. E aí para de estar vigilante, preparado, porque estava cansado. Cansou de todas aqueles, entre aspas, rituais diários. E foi viver a vida dele. Azal lo, ele estava cansado. Va yarpor, e cavou, ba adamá, no solo. Interessante isso, essa palavra, adamá. Porque, gente, é dessa palavra que vem exatamente o termo Adam. O nome do nosso pai, de abençoada memória. Daqui também vem o termo dam, a palavra dam, sangue. Tudo conectado. Como também daqui vem a palavra Adom, vermelho. O solo, o ser humano e o sangue. Tudo numa palavra só. Então ele estava exausto e cavou no solo. Vaitmon, e escondeu. Vaitmon, e escondeu. Escondeu. Vaitmon. O termo taman em hebraico, que significa esconder, ocultar, né? Tornar secreto. Significa até escuridão, algo escuro, obscuro, né? Então ele escondeu o que o Senhor deu para ele, o Kikar. O que significa isso, esse Kikar? Eu já disse a vocês, Ramesh, os cinco rolos da Torá. Stein, 2, as 2 tábuas. Amar ao Eterno sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavcha, ubechol nafshecha, ubechol meodecha. Amarás ao Eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Ve'ahavta lereacha kamorcha, e ao teu próximo como a si mesmo. Entenderam? Então, as pessoas recebem isso do Eterno. E o que é que fazem com esses kikarim, esses talentos? Algo tão precioso, essa herança tão preciosa.
O ato na parábola de fazer multiplicar significa que eles receberam, praticaram a palavra e essa palavra iluminou a outras pessoas. Então eles multiplicaram a palavra. A proporção é a mesma. O outro estava cansado. O último estava cansado. Então cavou na adamá, no solo. O que significa cavar no solo? O que significa enterrar no solo? A Torá. Não é do solo que viemos? Esse termo cavar no solo significa o quê? Na Escritura. Tu és pó e ao pó retornarás. A morte. A gente enterra aquilo que está morto. Por que ele enterrou? Está entendendo o que o mestre está explicando? Enterrou a Torá. Enterrou a palavra. Enterrou os ensinamentos do Eterno. Porque estava exausto. Aí não multiplicou nada. Não saiu do lugar. Significa que ele não está vigilante. Ele não está praticando a palavra. Ele não está iluminando os que estão na escuridão. Muito pelo contrário. O termo Zataman também significa escuridão. No sentido de estar secreto. E aqui nós temos uma indicação que o Kikar poderia ser de prata, que tem a palavra Kesef, que além da palavra prata, também significa dinheiro. Mas vamos considerar que a parábola está tratando de Kikarim, de talentos de Kesef, de prata. E escondeu et Kesef, a prata ou o dinheiro, Adonav, do seu senhor. Escondeu. Yeshua, ele já utilizou na parábola, não na parábola, no Sermão da Montanha, no capítulo 5 de Matitiahu, que aqui no canal nós temos de forma, palavra por palavra, o Sermão da Montanha, ele diz que os que estavam escutando, eles eram tanto o sal da terra, como também a luz do mundo. E que se eles são a luz do mundo, eles não poderiam pegar a menorá, ou seja, a luminária, onde a lâmpada estava conectada, e colocar uma vasilha em cima, para esconder, para escurecer o ambiente. Não, eles tinham que colocar na parte mais alta da casa para iluminar todos. É a mesma coisa aqui. Ele pegou o talento, o Kikar, e escondeu. Colocou uma vasilha em cima. Pior ainda, cavou um buraco e enterrou. Alô. Salve-se quem puder, né? Salve-se quem puder. É incrível o ser humano fazer algo tão terrível dessa forma. Vamos para o próximo verso. Agora o verso 19. Verso 19. Verso 19, vamos lá, verso 19. Ve'acharei yamim rabim. Vamos lá? Ve'acharei e depois yamim, dias, rabim, muitos. E depois de muitos dias, Shav, voltou, Adon, o Senhor. Ha'avadim, ha'ele. E voltou o Senhor daqueles servos. Avadim é o plural de Eved. Ha'ele, daqueles servos. Midarko, do seu caminho. Va'ihashev imahem. E fez as contas com eles. Hashev, desse termo que tem até hoje o termo Hashbon, a conta. Hashbon bevakashá. Por favor, a conta. Alô? Hashbon bevakashá. Por favor, a conta. Salve-se quem puder, né? Alô?
Verso 20. Então ele já chegou querendo fazer as contas com os seus servos. Verso 20. Vai Gashze, e aproximou-se aquele, Asher Lakach Hamesh Hakkarim, e aproximou aquele que pegou 5 talentos, vai haver e trouxe Hamesh Kikarim, e trouxe os 5 talentos Adoni do senhor dele. Trouxe 5 talentos, meu senhor. Trouxe 5 talentos, meu senhor. Hamesh Kikarim Natatá Biadi. 5 talentos que deste na minha mão. Aherot. E 5 outros. Lemor, dizendo: Hine, veja, Rahasti, eu acumulei Od Hamesh, outros 5, mais Hamesh, 5, Kikarim Aherot, eu acumulei outros 5 talentos. A linguagem é bem simples do mestre Yeshua, bem simples. O servo está em estado de graça, né? Está animadíssimo para contar. Por quê? Porque ele ama o que ele faz. Ele não faz por obrigação, ele faz por amor. E ele tem o maior prazer de mostrar ao seu Senhor o que ele realizou. Assim também são os servos do Eterno. Não fazem pelo fato de querer ganhar algo em troca, mas fazem pelo prazer de servir ao Senhor, servir àquele Senhor maravilhoso. E respondeu Otô a ele, Adonav, o seu senhor, Rei Tavitá, Tov, fez bem, Eved Tov, servo bom, Veneman e fiel. Fez bem, servo bom e fiel. Novamente, Neeman, fiel, Haitá, se tornastes, ou fostes, Bimeat, no pouco, fiel se tornaste no pouco, Va'ani, e eu, Afkiderá, e eu te colocarei, te depositarei, Al-Harbe, sobre o muito. Fostes fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Bo, venha, El, para Simchat Adoneiha, venha para a alegria do teu Senhor. Alô? Venha para a alegria do Simchat. Venha para a alegria do teu Senhor. Venha se alegrar com o teu Senhor. Simchat. Veze Asher Lakach Kikarim. E aquele que pegou 2 talentos, que é kikar ao plural, não precisa ter o termo stein, basta ter no plural, que subentende-se já 2. Nigash, aproximou-se, Gam-hu, dele também, Vaiomar, e disse, Adoni, meu senhor, Steik Karim Natatá ali, meu senhor, 2 talentos me destes para mim, ou me destes, ou destes para mim. Verine, veja, Rahasti aleihen, veja, acumulei sobre eles Od Kikarim, mais 2. Então, o mesmo trabalho que o primeiro fez, o segundo fez.
Não há diferença alguma. A proporção é a mesma, igual. Alô? Verso 23. Verso 23. Alô? Verso 23. Vaian, e respondeu Otô Adonav, a ele seu senhor. Veja que o Senhor não está mais entusiasmado com o primeiro. O entusiasmo do Senhor é o mesmo do primeiro com o segundo, porque, repito, o trabalho do primeiro e do segundo são iguais, a proporção é a mesma. O primeiro teve mais, porque também recebeu mais. O que mais é dado, mais também será cobrado. A proporção é em cima daquilo do que cada um recebeu. Observe, não há acepção aqui, porque um teve um volume maior que o outro. O trabalho deles foi igual, foi na mesma proporção. Foi dobrar o que receberam. Reitav fez bem, Eved Tov Veneman, servo bom e fiel. Neeman, fiel, Haitá, se tornastes, ou fostes, Bimeat, no pouco, Vaani, Afkidirá, e eu te colocarei al-harbe, sobre o muito. Bo, gente, o texto é igual. O mestre repete as mesmas palavras. Não há acepção, não há diferenciação. Entendeu? O ser humano, ele não é igual um ao outro. Cada ser humano tem uma capacidade diferente. Porém, na capacidade que a sua mão pode produzir, aí é que está. A diferença está aí. E também a semelhança. Alô? É exatamente o que a capacidade dele pode fazer, ele fazer aquela capacidade da melhor forma possível. Ele só tinha capacidade de ingerir 2 kikarim, tem kikarim, 2 talentos. E ele fez isso da melhor forma possível, porque ele dobrou. Ele não é menor do que aquele que teve capacidade de gerir 5, que dobrou. Os 2 fizeram o trabalho da melhor forma possível, que tinham capacidade de fazer. Cada um tem uma capacidade diferente. Uns produzem 30, outros 60 e outros meia shearim, 100 vezes mais. Alô? Bo el simchat adoneira, venha para a alegria do seu Senhor, do teu Senhor, do seu Senhor. E alô, e agora? Salve-se quem puder. Vaigash, é uma paraxá, lembra? Na boca de Yeshua saíram todas as porções da Torá. Se vocês lerem no hebraico, os Ketuvim nascerim. Vaigash, a paraxá do livro de Bereshit, Gênesis, no finalzinho. Quando os irmãos se aproximaram de Yosef, quem? Vaigash gamze ashel lakach kikach achat. E aproximou-se também aquele que pegou um kikar, um talento. Vaiomar, e disse, Adoni, meu senhor, o que estava cansado, que enterrou, o que estava exausto, alô, que enterrou. Iadatirra, eu te conheço, meu senhor. Que iscaché, pois é um homem duro, um homem difícil. Cachê, cachá, difícil, duro. Pode ser difícil ou duro. Por exemplo, Ivrit, eu não gosto dessa frase que é dita em Israel. Não gosto, mas é dita.
Ivrit safá kashá. O hebraico é uma língua difícil. Não é verdade. Português safá kashá. O português é uma língua difícil. Ivrit lo. Hebraico não. Alô. Kashá é difícil, mas também é duro. Por exemplo, até os dias de hoje, Bevakashá, por favor. Anirotse, eu gostaria. Beitsim kashot, eu gostaria de ovos duros, ou seja, bem passados, duros. Kashot, plural de kashá. Então, duro, difícil. Eu te conheço, meu Senhor. Não conhece. É aquela pessoa que diz que conhece ao Eterno, mas não guarda os mandamentos. Não conhece o Eterno. Não ama o Eterno. Eu te conheço. Eu sei que és um homem duro, um homem difícil. Atá você, falando para o Senhor, viu? O servo falando para o Senhor. Tu, kotser, colhes, baasher lozaratá. Tu colhes o que não plantaste. Alô? Tá chamando o Senhor de quê? De ladrão, é? Ele colhe o que não plantou, chamando de ladrão. Cones e semeia, baasher lo pisartá. E ajunta, perdão. E ajunta o que não espalhou. Quando faz quando está na eira, ele está dizendo que ele ajuntou ali para levar para o celeiro o que ele não espalhou na eira. Está chamando de quê? De ladrão. Ou seja, o cara colhe o que não plantou e ajunta o que não espalhou na eira, é o quê? Ladrão, né? Faz alguma falcatrua. Um homem duro, difícil. Irá. E eu tive medo. O cidadão estava exausto, o cidadão teve medo. Esses são termos clássicos de pessoas, desculpas de seres humanos, que o ser humano é o mesmo, desculpas clássicas daqueles que não querem ter um relacionamento com o Criador. Ele está exausto, ele está cansado, ele tem medo, ele é perseguido, ele é injustiçado, tudo acontece de ruim com ele, nada dá certo. São as desculpas clássicas do ser humano para não caminhar com o Eterno, para não guardar seus mandamentos, para não seguir. Porque as pessoas, elas sempre esperam algo acontecer para mudar a triste realidade da sua vida, para tomar as decisões. E as decisões, o ser humano, ele tem esse poder de tomar a cada momento. Não são outros que vão tomar por ele. Ele é que precisa, você é que precisa tomar as decisões, seguir o seu caminho. Esse aqui estava esperando alguém tomar a decisão por ele. Esperando alguém sabe, tomar a decisão por ele. Vamos ver o desfecho para a gente terminar. Irá e com medo, eler, eu fui, etimon, taman, eu fui e escondi kikarha, o teu kikar, o teu talento, adamá, no solo. Matou o talento, né? Não rendeu nada, matou. Veatá, e agora, lechá, e agora, veja, é para você. Et asher lach, o que você tinha é o que tem, aqui. Ou seja, não rendeu nada, não adiantou nada. É como se o Eterno tivesse entregue para ele a palavra, o rolo da Escritura, cavou um buraco, enterrou o rolo, e depois o Eterno vem até ele e pergunta, cadê, o que é que você fez com a palavra, com o rolo que eu te dei da Escritura? Eu tive medo de perder, tive medo disso, tive medo daquilo, eu estava exausto, cavei um buraco e enterrei, pelo menos está aqui a salvo, toma aqui de volta. Não fez nada com essa palavra.
A gente encontra exatamente este exemplo claríssimo no livro de 2 Reis, Melachim Bet. Certa vez, um sumo sacerdote, limpando o templo, achou um baú cheio de poeira, ficou curioso. Alô, todo ser humano é curioso, o ser humano é o mesmo. Ele viu assim o baú, o que, será que tem dentro desse baú? Será que tem dinheiro? Será que tem prata? Será que tem ouro? Aí ele abriu cuidadosamente o baú. O que é que tinha dentro daquele baú, dentro do templo? O rolo da escritura sagrada. O que chamamos de Torá. Mais curioso ainda, aquele sumo sacerdote, Hilquiahu, pegou o rolo e começou a ler. Começou a ler aquele rolo. O que é que ele fez? Ele nunca tinha lido na vida, ele nunca sabia que existia aquilo. Rasgou as suas vestes e chorou. E chamou o rei Ioshiarro, Josias, e disse: o senhor sabia que existia isso aqui? Estava enterrado o talento que o Eterno entregou ao ser humano, a herança da comunidade de Jacob. Não se pode fazer isso. Para estar preparado, a palavra do Eterno não pode estar enterrada dentro de um baú, por medo ou por preguiça. Preguiça. Vaiaã, que as pessoas param hoje em dia, ficam o dia todo, nas redes sociais, e não querem estudar a palavra do Eterno, não querem ler, não foca naquilo ali. E aí a mente fica apodrecida com um monte de bobagens. E o talento que o Eterno entregou, ao invés de multiplicar, até perde o que tem. Esse aqui pelo menos enterrou. Pelo menos enterrou. Vaiaã e respondeu Adonav, o seu senhor, Vaiomar, e disse, Elav para ele, Eved Ra, servo mau, Va Etzel, e preguiçoso, Etzel, preguiçoso, e Adatá, Ki kotser ani ba'asher lo zaharti? Tu sabes que eu colho onde eu não plantei? Onde não semeei? Vecones ani ba'asher lo pisarti? E que eu ajunto o que eu não espalhei? Tu sabes disso, é? Ve'alken, portanto, haya alecha, portanto, era para latet caspi, portanto, era para você dar o meu dinheiro, a minha prata, le mahalifei kesef. Olha essa palavra é interessantíssima e ela aparece uma única vez no Tanakh. Mahalif em hebraico significa trocar. Mahalifei Kesef, os que trocam dinheiro. Quem eram no primeiro século os que trocavam dinheiro? As traduções trazem banqueiros. Gente, não existia banco no primeiro século. Os bancos vieram a existir milênios depois. Não existiam bancos no primeiro século. Existiam os cambistas, aqueles que trocavam dinheiro. Como assim trocavam dinheiro? Existiam dinheiro de outras nações, dinheiro romano com a cara do imperador. Você acha que poderia uma prata com a cara do imperador, com um culto ao imperador, entrar no templo? Claro que não. Então, os cambistas trocavam, faziam o câmbio como se faz hoje. Tá? Você leva dólar e você troca por shekel. E eles trocavam exatamente por shekel, a moeda do templo, a moeda santa do templo, o shekalim. E era trocado. Só que nessa troca aí, o que eles ganhavam com isso? Claro que eles ganhavam a comissão deles, Eles ganhavam a comissão deles, como se ganham até hoje os que fazem câmbio de dinheiro. Não?
Então, se você, servo mau e preguiçoso, pegasse o meu talento e levasse para os que trocam dinheiro lá, para eles fazerem, usar desse talento de prata e gerar dinheiro com a troca deles, ia ser bem menos do que os outros dois que negociaram, né? Compraram, venderam, compraram, venderam, compraram, venderam. Ia ser menos, mas pelo menos Va'ani beoi, e eu voltaria, alô, Haiti, e na minha chegada, Motse et asher li betarbit, e na minha chegada encontraria o que era meu, asher li, o que estava para mim, o que era meu, betarbit, com um acréscimo. Tarbit em hebraico, esse termo aqui, significa juros. Mas ao pé da letra, você sabe o que é a palavra juros em hebraico? Ao pé da letra, tarbit. Tarbit significa usura. Usura. Por isso que na Torá diz, não empreste ao teu irmão com tarbit, com juros, com usura. É proibido na Torá, é uma transgressão emprestar ao irmão e cobrar juros, tarbit. Está escrito. Mas aqui é uma parábola, e a parábola significa isso. Estar preparado. A parábola não tem nada a ver com ganhar dinheiro. A parábola não tem nada a ver com negociar. A parábola não tem nada a ver com juros. Não tem nada a ver com nada. Tem a ver com estar preparado. Receber a palavra do Eterno e praticá-la. Não escondê-la. Laken, ou laken, portanto, Ru, pegue o talento, que Ru et hakikar, pegue o talento, miador, da mão dele, utenu laze asher lo kikarim asar, e entregue para aquele que tem 10 talentos, 10 eser em hebraico. Aseret hadvarim, os 10 pronunciamentos. Muito bem, gente. Vamos parar por aqui. Próxima aula a gente continua exatamente de onde eu parei aqui, do verso 28, tá certo? Tá bom? Espero que você tenha gostado de mais um Momento do Hebraico. Semana que vem, na terça-feira, nós retornaremos Imitze Hashem, se o Eterno assim permitir. Shalom para todos. Laila Tov, uma boa noite. Até a próxima.